um óculos também, um óculos para visão de 3D pelo outro palestrante também de topografia, que foi a JM, e também um drone pela Elite Gel. A gente espera que você. A gente pede desculpa novamente pelo que aconteceu agora com o palestrante, e a gente já vai entrar daqui a pouco com a professora Juliana Molin. Pode ir. Oi, gente, boa noite de novo. Agora nós vamos iniciar a palestra da professora Juliana. A Juliana Molin, ela é doutora em Ciências Geodésicas, com ênfase em cartografia, e é a nossa professora aqui na Rural, né, na UFRJ, e o tema que ela vai falar na palestra é sobre cartografia 3D. Eu gostaria de lembrar vocês que vai ter, então, aí no link da descrição do vídeo, o link do formulário para presença, e a Juliana, ao longo da palestra, vai falar para a gente a palavra-chave. Gostaria de agradecer muito a Juliana por estar ajudando tanto na coordenação, quanto participando, dando uma palestra para a gente aqui no evento. Espero que essa palestra seja muito proveitosa para todo mundo. Quem tiver dúvida, pode colocando no chat, que as meninas já vão recolhendo para, no fim, ela responder. Muito obrigada, Ju, e fique à vontade para iniciar a palestra. Posso? Boa noite, pessoal. Gostaria primeiro de agradecer aos alunos que me convidaram para fazer essa palestra. Queria parabenizar a comissão organizadora desse evento e queria também agradecer a presença de cada um de vocês aqui. É a primeira vez que venho falar pela internet, online, né, ao vivo, então isso para mim é novo, embora eu já seja professora há algum tempo, mas é uma novidade estar aqui falando para vocês dessa maneira, né, é um novo normal. Então, até aconteceu isso com o Tarcísio foi meu colega de turma, na época de graduação, então são coisas que tem coisas boas e coisas ruins, né, dessa nova modalidade de normal. Então, o bom é que a gente pode, né, no conforto das nossas casas, à distância, né, estamos compartilhando um conhecimento um com o outro. Mas também tem coisas ruins também que acontecem, né, contratempos que acontecem, né, que foi o caso do Tarcísio agora. Bom, a minha palestra, eu vou falar sobre impressão 3D na cartografia. Vou deixar disponível os slides, né, nesse link que está aqui para vocês aqui embaixo, e no final da apresentação ele aparece de novo, e quem quiser baixar depois, pode baixar toda essa transparência em PDF. Bom, Aí que não está querendo passar aqui a transparência. Bom, como a gente vem falar de impressão 3D, para poder montar essa palestra, primeiro eu entrei em alguns sites, né, para ver o que estava se falando, das principais reportagens sobre isso, sobre o tema. E tinha muitas transparências, né, muitos sites falavam, né, que no futuro próximo, né, as novas profissões, elas vão ser integradas à impressão 3D. Então, o profissional de mercado que tiver o conhecimento dessa nova tecnologia vai ter grande chance de sobressair. E muitas empresas estão dando ênfase, né, estão abrindo as portas para a impressão 3D. Então, uma das reportagens que eu selecionei para trazer para vocês aqui foi essa reportagem do site da Você S.A. Então, nessa reportagem, tem aqui uma imagem, né, que vocês podem ver aqui da empresa Leroy Merlin, que é uma empresa multinacional. Oi? Volta a partir de onde? Pronto, tá funcionando? Tá, desculpa aí, mas, né, um imprevisto que acontece também nesse meio novo. Então, um dos sites, né, que eu reservei para mostrar para vocês aqui é uma reportagem da Você S.A., já tem 1 ano e meio atrás, né, que é de janeiro de 2019, e aqui traz uma foto
né, da Leroy Merlin, uma loja de São Paulo. Leroy Merlin é uma loja, né, de material de construção, de casa, decoração, né, uma loja francesa que atua aqui no Brasil, e a maioria de vocês possivelmente conhece essa loja. Então, nessa Leroy Merlin, em São Paulo, existe um nicho lá, um espaço físico lá, que tem 7 impressoras 3D. Então, você pode gerar o seu objeto 3D, o seu modelo, levar até a loja, né, para quem não tem impressora ainda, e fazer uma impressão desse objeto lá. Você sozinho faz, ou se você tiver necessidade, você também pode pedir ajuda, né, ao funcionário da loja para poder fazer essa impressão. Então, são 7 impressoras, e você paga, na época, né, dessa reportagem, R$50 a primeira hora de uso da impressora e R$25 as outras horas. Então, isso mostra que está cada vez mais acessível, mesmo que você não tenha um em casa, você pode fazer o seu objeto e imprimir, né? De repente, alguma coisa quebrou, você não consegue uma peça de reposição, você vai lá e imprime. E a loja, né, nessa reportagem, diz que tem por objetivo fazer isso em mais lojas pelo Brasil. Essa é a loja, né, de São Paulo, como eu disse, e além disso, nessa reportagem, ela traz também uma reportagem feita com algumas empresas, com 313 empresas internacionais, das quais 41% dessas empresas dizem que vão investir no mercado de tecnologia 3D nos próximos anos. Sendo que das empresas brasileiras que participaram dessa reportagem, 49% disseram que tem esse objetivo de aderir à impressão 3D. Então, as principais áreas, né, que vão aderir: aeroespacial e logística, química e biotecnologia, óleo e gás, energia, saúde, mineração, mas é uma infinidade, praticamente em todas as áreas tem se falado da impressão 3D. Então, a gente fala desde a medicina, com a impressão de pele humana, de córnea, de próteses, né, de osso, né, como também na área de transporte, bicicleta, carros, veículos aeroespacial, na parte também de culinárias, comidas, então é uma infinidade muito grande. Então, por isso, hoje eu estou aqui para vocês para mostrar alguns objetos 3D que eu tenho feito, né, ou a impressão, ou gerado o modelo e também impresso, para a gente trabalhar na cartografia. Então, também é novo, algumas coisas a gente desconhece, algumas coisas a gente tem descoberto aí ao longo, né, desse 2 anos que eu tenho uma impressora e que eu tenho trabalhado com isso. Então, todo o material que eu produzi até hoje, né, ele está dentro desse escopo aqui, dessa impressora. Eu tenho uma impressora 3D Stella aqui em casa, que está ali ao fundo, e tenho essa mesma impressora na universidade. Na verdade, eu tenho aqui a versão número 1 dessa impressora, na universidade a versão número 2, e a gente já tem no mercado a versão número 3. Ela é uma impressora simples, barata, brasileira, tecnologia brasileira. A sua fábrica é em Curitiba, né, e ela tem uma área de impressão, né, 20 por 20 por 20. Então, eu estou limitada a essa impressão. A bandeja dela é 20 por 20, eu consigo, então, imprimir até objetos deste tamanho e também dessa altura. Bom, como eu imprimo isso? Eu imprimo com filamentos, né? Então, aqui está alguns filamentos que eu posso usar nessa impressora, que é o PLA, PETG, TPU, né, nylon, etc. e tal. Então, o que eu mais uso dos filamentos é o chamado PLA. Esse PLA é um filamento biodegradável, tá? Ele volta com facilidade para a natureza, e por causa disso ele é muito elogiado, né? Como se fosse o queridinho do momento. Tem esse PETG, que como nome, você vai lembrar da garrafa PET, do plástico PET. Então, ele vem de um derivado parecido, tem um composto parecido com o plástico PET, e tem esses outros aí, mas o que eu mais uso realmente é o PLA, e tenho começado a usar o PETG. Então, tem alguns outros tipos de impressora que tem uma mesa aquecida, e por conta disso, elas conseguem imprimir um outro filamento chamado ABS. Então, esse ABS, ele precisa de uma mesa aquecida. Como eu não tenho mesa aquecida, eu não posso usar o ABS, que também é muito utilizado. Porém, o ABS ele é um derivado do petróleo. Com isso, ele não é, né, para os que são ecologicamente corretos, não é muito bem aceito, né? Além disso, tem 2 softwares que eu uso para impressão, que são softwares gratuitos,
tá? Que é o Repetir Host e o Plus Slice. Então, eu também me limito, né, às configurações, né, ao que é possível de se fazer com esses dois softwares. Ora eu uso um, ora eu uso outro. Então, vai depender do meu objetivo de trabalhar com um com o outro. Antigamente, eu usava muito Repetir Host, que foi o primeiro que eu usei, e agora eu estou meio que migrando para o Plus Slice. Quando eu vou imprimir um objeto 3D, ele tem que ter necessariamente uma extensão que a impressora e esse software entendam, tá? Então, a principal extensão utilizada pelos objetos 3D é o STL e também o OBJ. E tem outros também, que essa impressora também consegue entender, que esses softwares conseguem entender, mas em sua maioria, 90%, 95% das vezes, eu vou usar um objeto, né, um modelo de extensão STL. Bom, como o objetivo aqui era mostrar o uso da impressora 3D para a cartografia, eu resolvi dividir a apresentação em 3 tópicos. São os modelos já disponíveis para download, já presente, já disponível na internet. Basta eu fazer um download e fazer a impressão desse objeto. Segundo, digitalizar um produto já existente para fazer a sua reprodução. Tá? E o terceiro, gerar o próprio objeto 3D. E a partir dele, a partir de eu gerar esse modelo, então eu faço a impressão. Então, aqui eu vou me restringir a mostrar para vocês os produtos que eu já gerei. A maioria deles eu gerei agora na quarentena, alguns eu gerei antes, né, mas eu vou mostrar para vocês esses exemplos para que vocês possam ter uma ideia, né, do quão rico é essa nova tecnologia. Não irei abordar as limitações da área da impressão, que também tem suas limitações. Também não vou mostrar, né, como deveria ser a representação dos elementos presentes, geralmente presente no mapa, né, como orientação, escala, legenda, etc. E nem mesmo vou falar sobre uma padronização, que no futuro a gente precisa de pensar nisso na cartografia. Bom, o primeiro item deles, né, que são os modelos disponíveis para download na internet, né? Antes, vou falar para vocês qual é a palavra-chave. Então, na verdade, vou mostrar, eu imprimi essa palavra-chave, tá? É o nome da minha filha, eu tenho uma filha e um filho, é o nome dela, tá aqui impresso, Melissa, M-E-L-S-S-A, tá? Depois eu mostro para vocês de novo. Então, vamos lá. Primeiro item, né, dos 3 que eu tenho, são modelos já disponíveis para download. Então, já existem uma série de modelos já prontos para serem impressos. Né? Por quê? Porque tem pessoas, tem empresas, né, que geram esses modelos e depois disponibilizam para downloads. Muitos deles são gratuitos, alguns são pagos, né? Então vai depender de você achar o seu, que você quer, se ele é gratuito ou não. Então, aqui eu tenho para vocês 36 sites, tá? Então, tá aqui, eu abordo para vocês 36 sites que são sites próprios para modelos, baixar modelos da internet. Então, alguns tem mais exemplos de próteses, tem mais exemplo de mecânica, né, de motores, de alguns aparatos mecânicos, outros têm mais exemplo na área educacional, outros têm mais exemplo quando você faz joias, né, objetos pequenos, alguns têm muitos exemplos na área de arquitetura, alguns têm muitos brinquedos para você baixar e imprimir e dar para o seu filho brincar. Então, basta você entrar em algum desses aqui e buscar aquilo que você quer. Então, desses aqui, o que eu recomendo fortemente vocês entrar, né, e dar uma olhada nele, é esse Thingiverse aqui, é o que eu mais uso disparadamente. Então, quase todos os objetos que eu tenho, que foram impressos, né, baixados de um site impressos, foi desse Thingiverse. Em português, né, quando se traduz ao pé da letra, dizem que é o universo das coisas. Bom, por que eu gosto desse site? Primeiro, porque ele tem uma infinidade muito grande de objetos, todos eles, ou pelo menos todos que eu quis baixar, todos eles foram de graça, gratuito, nenhum foi pago, e também não precisa se cadastrar. Então, basta eu fazer o download diretamente, clicar nele, fazer o download, e ele está pronto já para poder levar ele para a impressora e imprimir. Então, alguns você tem que cadastrar, alguns são pagos, alguns você consegue fazer o download a partir do momento que você coloca vários uploads nesses sites.
Então, esse me satisfaz até hoje, tudo que eu precisei, eu consegui nele. Então, recomendo que vocês vejam esse site. Bom, então, aqui eu trago para vocês 3 imagens, né, de produtos que estão disponíveis para download nesses sites. Aqui eu tenho um modelo do terreno, né, cru. Aqui eu tenho a cidade de Milão, na Itália, né, onde suas edificações estão em 3D. Aqui eu tenho uma espécie de modelo do terreno também. Então, posso baixar e imprimir? Posso, mas qual a qualidade que eu tenho desses objetos que eu imprimo? Então, não sei quem produziu, eu não conheço, não sei que profissional foi esse, ou se foi um amador. Então, será que a área que eu quero fazer o modelo, ele já tem disponível? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, nem sempre, né, o meu desejo de ter um objeto já pronto, né, ele vai ser possível de ser sanado. Então, eu tenho que saber, localização da área que eu quero, tem? Quem produziu? Qual foi a qualidade desse dado que ele gerou? Será que é um dado que tem qualidade cartográfica? Ou é um dado que eu posso apenas fazer uma visualização, né, me ajudar apenas no sentido de entender aquela área? E, além disso, qual foi a data que aquele objeto foi gerado? É atual? É de alguns anos atrás? Né? Será que ele vai descrever no seu objeto quando é aquela data? Pode ser que eu precise de um objeto 3D numa data específica. Então, eu preciso ter dados específicos daquela data para que eu possa efetuar a modelagem e impressão daquele objeto. E, como eu falei, ainda tem o quesito preço. Será que isso que eu quero, ele vai estar disponível de graça ou eu vou ter que pagar por isso? Se eu vou ter que pagar, quanto que eu vou ter que pagar? E se eu pagar, baixar esse objeto e não foi exatamente aquilo que eu quero? Será que eu gastei dinheiro à toa? Então, eu preciso pensar nessas coisas antes de fazer o download. Mas pode ser que aquilo que eu queira tenha disponível, né, e me satisfaça. Bom, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá? Que eu baixei do Thingiverse e imprimi. Tá? Então, o primeiro deles é esse modelinho aqui, estava lá de graça, né? Eu baixei ele. Então, como é que é feita a impressão, para quem não sabe? Essa impressora é uma impressora de filamento, né? Aqui eu tenho um pedaço de filamento, tá? O diâmetro dele é 1,75 milímetros, e à medida que ele entra na impressora, a impressora aquece, e esse plástico ele é derretido, ele vai formando linha por linha, camada por camada, próxima camada, até que ele termine o objeto todo. E eu posso ainda configurar qual é o tamanho dessa camada, qual a velocidade que ele vai fazer essa impressão, qual a temperatura, que vai depender do objeto, né, do filamento, tipo de filamento que eu vou estar imprimindo. Então, esse exemplo que eu trago para vocês aqui, né, ele foi feito numa resolução 0,2 milímetros, que é uma resolução que, na maioria das vezes, eu uso para os meus objetos, eu gosto dela, ela fica boa para mim. Ou seja, eu preciso de 5 camadas para eu ter 1 milímetro de altura. E assim eu vou fazendo, né, até completar o meu objeto. Então, o objeto está aqui. Ele foi feito, então, na resolução 0,2 milímetros. Para isso foram gastas 38 camadas. Gastei 2 horas e meia para fazer essa impressão, um tamanho 18 por 7 por 7,5 milímetros. Tá? Nesse caso, eu usei 2 filamentos diferentes, por isso que a base está numa cor, né, e a parte que representa a Terra, né, os continentes, está em outra cor. Bom, aqui eu tenho um segundo objeto para mostrar para vocês. É um globo, né, bastante didático, então eu poderia usar isso em algumas aulas, de repente para ensinar crianças, etc e tal, ou, né, ter um objeto decorativo na minha casa também. Só que como ele é um objeto esférico, se eu fazer a impressão linha por linha, camada por camada, vai ter parte desse objeto que eu vou estar imprimindo no ar. Então, como é que ela vai ter sustentação? Não tem. Se ela não tem sustentação, essa impressão vai cair, vai se desconfigurar e não vai poder ser impresso. Então, uma tática que foi usada aqui foi dividir esse globo em 2 hemisférios. Então, eu imprimi o hemisfério, imprimi o segundo hemisfério, né, e depois eu colei e virou, então, essa esfera aqui. Bom, um terceiro exemplo também para fins didáticos, né, baixado também lá do Thingiverse, né, de forma gratuita. Eu tenho aqui um modelo, que é o modelo do Haiti, né, de uma das ilhas, desculpa, do Havaí, uma das ilhas do Havaí. Então, eu queria testar a troca de filamento. Como eu tenho um único filamento na impressora, eu não consigo trabalhar com diferentes cores. Então, eu tenho que imprimir um objeto inteiro numa única cor.
Então, o que eu fiz nesse caso? Então, eu imprimi a primeira linha, a primeira camada do objeto, depois parei a impressora, troquei o filamento, manualmente falando, depois dei um restart, ela foi e fiz a segunda camada. Troquei o filamento novamente, fiz a terceira camada. Troquei o filamento de novo, fiz a quarta camada, e assim sucessivamente. Então, foi um objeto até bastante reduzido, né, que fiz aqui, mas a minha intenção era testar essa troca de filamento e fazer um material mais didático. Então, eu poderia usar aqui nas aulas de altimetria, né, ensinar como que fica o relevo e etc e tal, fazer aqui vários usos desse objeto. E assim outros objetos também de forma semelhante. Bom, aqui tem um modelo mais elaborado, que também estava disponível gratuitamente no Thingiverse, né, e aqui é um modelo que a pessoa que fez, que gerou, ele gerou esse modelo do Rio de Janeiro, né, quem é daqui, olha, já consegue visualizar isso, né, então é um modelo de terreno, né, de parte da cidade do Rio de Janeiro. Então ele foi feito, né, originalmente com dados, né, do SRTM, que é a Missão Espacial Norte-Americana, que varreu quase toda a Terra, no sentido de proporcionar dados altimétricos, né, e estão disponíveis para fazer download. Nesse caso, quem produziu esse objeto, né, nesse modelo, ele foi num aplicativo chamado SRTM2STL, né, e baixou parte do Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, a gente tem, né, o Morro da Urca, né, dá para ver, aqui Copacabana e o Leme, né, o Ador, etc., e vai aqui. Então, esse objeto, né, tem uma qualidade mais apurada, né, o tamanho dele é 18 centímetros por 15 por 3,8 milímetros. Gastei, né, por curiosidade, 8 horas de impressão para poder fazer esse modelo, né, e a resolução dele também foi feita, né, foi impressa em 0,2 milímetros, e foram 69 camadas para fazer essa impressão. Então, se eu quiser também mudar essa configuração, dessa resolução dessa camada, eu também posso. Se eu fizer uma resolução melhor, ou seja, mais fina, eu vou gastar mais tempo de impressão, e o objeto vai ficar mais perfeito ainda, tá? Bom, aqui eu tenho um outro objeto, tá? É um outro modelo, né? Esse eu não imprimi, mas eu trago para vocês verem que isso é possível de gerar esse tipo de objeto, né, cartográfico também. É um modelo gerado a partir de dados LIDA. Então, LIDA é uma tecnologia que você tem, né, a bordo de um sensor espacial, tripulado ou não, que ele vai emitir uma luz, né, um laser, que vai fazer a varredura, ele vai até a Terra, né, tem que encontrar um objeto e voltar. Com isso, eu consigo achar as altimetrias, né, essa distância entre o objeto e o terreno, e com isso eu consigo gerar o modelo digital do terreno e o modelo digital de elevação. Então, aqui está o objeto, né, quem fez esse modelo, ele também se colocou disponível como ele fez para poder fazer essa geração, só que eu não imprimi porque ele ficou alguns objetos ficaram muito finos por causa da escala, né, e por conta disso, acredito eu que não vai ficar muito bom numa impressora de filamento, e sim uma impressora de resina, então no futuro quero imprimir, mas ainda não imprimi. Bom, trago aqui o último exemplo, né, dos que eu baixei no Thingiverse, e esse, para falar a verdade, é o que eu mais gosto, tá? Então, isso aí é um modelo do centro urbano da cidade de Chicago. Então, parte da cidade de Chicago foi modelada ali, um pequeno pedaço do centro. O autor desse trabalho, desse modelo, ele fez vários pedaços do centro de Chicago, com a intenção de ligar um ao outro, construir como se fosse um mosaico, né? E ele tem lá várias peças, então você pode baixar essas peças, pode imprimir essas peças e construir parte desse centro dessa cidade. Então, várias cidades americanas, a gente tem esse tipo de modelo para baixar, algumas cidades europeias também. No Brasil, eu procurei, não tem, não vi nenhum que fosse gerado e tivesse disponível para download. E como é que foi que essa pessoa gerou esse modelo 3D? Ele foi no Google Earth, tirou as medidas de lá e construiu esse modelo no Google SketchUp.
né, que é onde eu vou falar para vocês também mais à frente sobre esse software, o SketchUp. Então, segundo o autor desse trabalho, né, desse modelo, se ele for impresso com as mesmas dimensões que o gerador, né, o produtor fez, que é 21 centímetros por 18 centímetros, ele vai ter uma escala de 1 para 15 mil. Ou seja, cada 1 centímetro, né, do modelo impresso, eu vou ter 150 metros na terra, na superfície verdadeira lá, tá? Esse modelo está aqui, tá? Dos modelos que eu gerei, esse, sem dúvida, foi o que mais demorou. Então, foram 21 horas de impressão e 40 metros de filamento. Eu coloquei ele para imprimir 8 horas da manhã, só acabou a impressão 4 horas da manhã do dia seguinte. Tá? Mas está aí a dica que vocês podem fazer, buscando essas mesmas informações no Google Earth, né, construindo no Google SketchUp e fazer um modelo de uma cidade aí do Brasil. Bom, a gente acabou a primeira etapa, como eu falei para vocês, são três metodologias diferentes, 3 possibilidades diferentes de extrair dados para cartografia, e, de novo, tenho para vocês a minha palavra-chave, que é Melissa, o nome da minha filha. Oi? Ok? Então, vamos agora para o segundo tipo de extração, né, de possibilidades de dados para cartografia. Então, eu tenho aqui 3, na linha de baixo, né, no inferior dessa transparência, 3 scanners de baixo custo, scanners manuais, tá? Que hoje também já é possível de a gente adquirir. Hoje está por volta de uns R$3.000, você compra um scanner desse. Então, eu tive uma aluna no ano passado, no ano passado, que fez o TCC, que trabalhou com esses 3 scanners. O MakerBot, XYZ Print e o 3D Sense. Então, são scanners de pequeno custo, né, que você pode digitalizar um produto cartográfico que você tem acesso, e então você fazer, né, transformar isso no modelo digital. E aí você pode imprimir, né, ou deixar esse modelo, né, digital para que no futuro você possa fazer isso. Então, muitas das vezes eu posso ser que eu tenha um objeto que está danificado, eu posso restaurá-lo de forma digital, né, e fazer a impressão dele. Ou, às vezes, eu tenho um objeto, não quero que as pessoas, né, manipulem esse objeto, que pode ser que extraia, posso fazer, né, a modelagem dele, imprimir, deixar, né, reservado o objeto verdadeiro e deixo que as pessoas visualizem ou toquem o objeto que está ali, né, impresso para isso. Ou, né, posso ser também que eu queira produzir em massa. Então, eu tenho um objeto ali único, pode ser que eu queira fazer a digitalização dele, porque eu quero produzir muitos, ou mandar para uma pessoa que está longe de mim, né, em outro lugar, para poder fazer essa impressão, tá? Bom, eu tenho esse que é vermelhinho aí, né, que está ali atrás, tá? E quero apresentar para vocês também, mostrar para vocês que aqui o Kinect, que até ontem mesmo o Juan comentou na apresentação deles, né, das 16 horas, o Kinect é um scanner usado para um jogo, né, do Xbox. Então, ele escaneia, né, a posição da pessoa quando ela está fazendo o jogo. Então, eu também posso usar o Kinect para poder fazer um modelo digital, 3D. Porém, o Kinect vai ter uma resolução inferior, né, a esses outros 3 scanners e outros scanners quaisquer, né, devido que o objetivo dele não é o mesmo, né, dos scanners que são propriamente ditos para escanear esses objetos. Bom, vou mostrar aqui também o trabalho da Yane, dessa mesma aluna que fez o TCC no período passado e usou o scanner. Então, ela fez 2 feições aqui, né, com o scanner, né, daquele vermelhinho. Então, aqui eu tenho um banco da universidade, lá perto da geologia, né, do departamento de geologia, onde ele foi escaneado e foi impresso. É lógico que houve uma redução, né, do tamanho dele para ser impresso na impressora, já que a minha impressora tem tamanho 20 por 20. Eu poderia também, né, dependendo do objeto, fazer em tamanho real, só que eu teria que construir, né, ou imprimir blocos para que depois eu juntasse e ficasse o tamanho, né, natural dele. Então, você vê que pela qualidade aqui, as feições que tem esse banco, né, o scanner ele trabalha muito bem. Bom, tenho aqui um outro exemplo, também feito no trabalho da Yane, que é um chafariz que existe lá na universidade, em formato de leão. Então, ela escaneou esse chafariz, né, escaneou e imprimiu esse chafariz. Então, aqui está
né, um modelo desse chafariz impresso. Então, como o chafariz é menor, né, então a escala dele foi 1:3. Note que esse chafariz, como já é antigo, então ele perdeu, né, tá danificado uma orelha dele aqui, ó. Então, quando ela imprimiu, né, como ela imprimiu aquilo que ela foi digitalizado, então também tem essa deficiência aqui nessa orelha. Porém, ela construiu, né, digitalmente a orelha que está danificada. Então, ela espelhou a orelha que estava correta do lado de cá. Então, aqui eu tenho um modelo restaurado. Então, dessa mesma maneira, eu posso fazer com objetos cartográficos. Então, de repente, ele tem um objeto antigo, de valor histórico, ele está danificado, eu posso digitalizá-lo, restaurá-lo e imprimi-lo da sua forma original, né, sem ter o problema, né, que terei. Tá? Bom, como eu vou entrar agora na terceira fase, vou mostrar para vocês de novo o nome, né, a palavra-chave, para quem, né, está participando aí do congresso, precisa da presença, escrevendo no formulário. Bom, então eu posso imprimir, né, direto, baixar um site que tem os modelos disponíveis, né, se isso coincide com aquilo que eu preciso, tá? Eu posso digitalizar o objeto e imprimi-lo, ou eu posso ainda fazer a geração do modelo 3D. Então, aqui eu mostro para vocês 10 sites, todos esses 10 sites são gratuitos e são para iniciantes. Então, tem muito mais sites de modelagem 3D, alguns pagos, tem mais alguns que são gratuitos, mas especificamente aqui eu tenho 10 que vocês podem escolher para começar fazendo os seus modelos. Aqui tem um primeiro Tinkercad, que está sendo muito utilizado. Na verdade, você chama ele, entra no Google lá, chama ele no seu browser e faz a modelagem. Você não precisa de baixar o programa. Bom, esse aqui, que eu trago um destaque para vocês, é o SketchUp. O SketchUp, ele tem a sua versão livre, free, e tem a sua versão que é paga. Então, eu uso a versão gratuita, já tem alguns anos, e sempre que precisei modelar, ela me atendeu perfeitamente aquilo que eu precisava, tá? Então, fica a dica aí do SketchUp, um software bastante completo e bastante intuitivo. Então, você consegue baixar e começar a modelar sem muito esforço. Vou chamar a atenção para vocês também de um aplicativo que existe no Windows, tá? Quem tem o Windows a partir da versão 7, tem lá disponível também o 3D Builder, tá? Que é um aplicativo do Windows que ajuda muito a fazer modelagem 3D, para algumas coisas simples. Esse nome aqui, né, a Melissa, em menos de 5 minutos, eu fiz a modelagem dele no 3D Builder. É muito prático. Bom, então falando propriamente dito de cartografia, eu vou trazer para vocês agora alguns exemplos mais ligados na área que foi gerado para fins cartográficos. O primeiro que eu trago aqui foi feito no QGIS, né, usando um plugin, um complemento que chama QGIS 2 3JS. Então, eu tenho aqui, eu tinha um arquivo shapefile do município do Rio de Janeiro dividido pelos bairros, né? Então, eu tinha também os dados de densidade demográfica desses bairros. Então, eu gerei um modelo, né? Eu fiz uma classificação desses bairros de densidade demográfica, dividi em 8 classes, né? E nas imagens que estão aqui em cima, eu já gerei o modelo em altimetria e também em luminosidade. Então, através desse QGIS 2 3JS, eu posso tanto visualizar o modelo 3D no browser da internet, como também posso exportar ele em STL. E STL, como eu disse lá no início, é uma linguagem que a impressora entende. Então, quando eu uso esse plugin, eu posso mandar que todos os meus polígonos façam uma extrusão da mesma altura, ou eu posso atribuir cada um dos meus polígonos, ou um grupo dos meus polígonos, altitudes diferentes, alturas diferentes para ele. Então, se eu quiser alturas diferentes, eu tenho que ir lá na tabela de atributos, né, formar uma coluna que tem essas alturas diferentes. Então, quando ele gera, ele busca lá essa altura, então ele gera modelos, tamanhos diferentes para cada um desses polígonos. Ou atribuir um único valor, que ele vai gerar um único valor para todos. Aqui é um segundo exemplo, foi feito pela aluna Priscila já há algum tempo.
Aqui a gente tinha o levantamento plenoaltimétrico da universidade, do campus da universidade. Então, para quem não conhece, esse aqui é parte do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? O seu centro, que é um campus muito grande. Então, a gente tinha um levantamento plenoaltimétrico em arquivos CAD. Tá? Então, o que a Priscila fez? Ela, lá dentro do QGIS, ela transformou esse arquivo CAD em shapefile e fez o mesmo processo, né? E depois ela recortou. Então, ela usou de novo esse mesmo plugin e gerou as alturas para as edificações e o modelo do terreno. Então, é possível da gente fazer isso com dados CAD. Esse terceiro exemplo foi do aluno Wesley, que agora na quarentena teve um dia que ele entrou em contato comigo e falou: professora, fiz um levantamento com um drone, né, um levantamento de uma área, e queria imprimir isso em 3D. Falei, então vamos imprimir. Então foi isso. O Wesley fez um levantamento fotogramétrico, né, depois ele processou no Pixel 4D e exportou para o STL. Então, aqui eu tenho o objeto feito, né, o modelo gerado pelo Wesley. Né, só como ele gerou apenas a casca, né, nesse STL lá no Pixel 4D, aí eu falei com o Wesley para poder gerar essa base no 3D Builder, então ficou o objeto por inteiro e a gente imprimiu. Tá? Então, esse objeto, aqui está o modelo do terreno, e aqui eu tenho o objeto impresso. Então, a escala ficou mais ou menos 1 para 5.000 em XY e 1 para 600 na altimetria. Bom, esse aqui é um outro exemplo, tá? Que também, estudando alguns exemplos já gerados lá no Thingiverse, eu consegui descobrir uma maneira de fazer de forma bastante fácil, desse tipo de modelo. Então, eu tenho aqui um modelo 3D da Ilha Grande, né, aqui em Angra dos Reis, na região mais ao sul aqui do Rio. Então, existe um aplicativo chamado Terreno to STL, também gratuito, tá? E tem um segundo aplicativo chamado Tot Terreno. Os dois funcionam de maneira muito parecida. Então, você pode entrar um desses dois aplicativos, né? E ali você define a sua área para modelagem, tá? Se define também se você quer uma variação, um exagero vertical, e manda gerar esse terreno. Então, ele gera já um modelo em STL. Então, aqui são dados oriundos também do SRTM, do ano de 2000, e aqui eu coloquei um exagero de duas vezes a altura. Tá? Então, imprimi aqui esse objeto também em duas cores, coloquei um filamento azul aqui para o mar e um filamento de uma cor, né, mais próxima aí ao marrom, para representar a parte do terreno, que é a Ilha Grande. Aqui um outro exemplo que eu trago para vocês, também de duas alunas minhas, que fizeram PCC no final do ano passado, tá? Elas geraram o mapa Táteis. Tá, então, esse que está em azul é da Isabela, e o que está em vermelho é da Aline. Então, a Isabela gerou um mapa tátil da parte central também do campus da universidade, onde ela representou as principais edificações e as principais vias da universidade. E a Aline, né, pegou um dos prédios, né, que é o pavilhão de aulas teóricas que a gente tem na universidade, e criou um mapa identificando ali, né, através de uma simbologia, cada uma da ocupação dessas salas, né. E aqui dá para vocês perceberem que eu tenho à direita aqui a simbologia usada e também em braille. Aqui eu também tenho, né, da Isabela, também tem um braille em cima das edificações, e o braille está aqui na legenda em braille. Fica um pouco difícil de ver, mas é isso. Tá? Então, as duas também criaram a partir de softwares gratuitos, que é o QGIS 3D Builder e o SketchUp, tá? E como são, geralmente, mapas maiores, né, para que o portador de deficiência visual tenha mais facilidade para poder fazer a leitura, tá? Então, eles foram feitos em placas. Por quê? Porque, como eu disse, a minha impressora tem uma limitação de 20 por 20. Então, esses mapas são maiores. Então, no caso da Isabela, ela fez 8 placas de aproximadamente 20 por 20 centímetros. E o da Aline foram 12 placas, aproximadamente 20 por 20 também, tá? E aqui tem, né, o nosso amigo que estava verificando se estava correto, ou quais são as melhorias que a gente podia fazer para esse mapa aí. Aqui tem um exemplo, né, que não é meu, mas eu achei fascinante, por isso eu trouxe para vocês, tá? É do Marcelo, da equipe dele, né, eles que fizeram, então eu pedi licença ao Marcelo para apresentar aqui para vocês esse exemplo, que eu achei
muito interessante. Então, é do Museu da Imigração de São Paulo. Tá? Eu já tinha ouvido falar que esse museu ele tinha uma maquete tátil, porém ela tem uma redoma de vidro e não era acessível aos portadores de deficiência visual. Então, de nada valeria, né, ter essa maquete. Então, foi feito pelo Marcelo, pela equipe dele, né, uma outra maquete, tá? Então, muito rica em detalhes, né, e foi impresso, o tamanho dela é mais ou menos 1 por 1, foram feitas, né, no SolidWorks, que é um outro software de modelagem 3D. A impressora que ele usou foi a Trevo Tornado, aí ele também usou o filamento PLA, que é o mesmo material que eu costumo usar. E também a altura de cada uma das suas camadas também foi 0,2 milímetros, que também é o tamanho, né, a resolução que eu costumo usar. Então, para construir essa maquete, né, dada também o tamanho da impressora, foram feitas mais ou menos 60 peças, e essas peças foram impressas em separados, depois elas foram montadas, né, juntadas, para poder criar, então, essa maquete tátil do Museu da Imigração, tá? Aqui, no caso do Braille, que a gente tem aqui, né, do lado, né, a legenda em Braille, ela foi feita à parte, não foi feita junto com a impressora, com a impressão das peças. Tem mais um exemplo para mostrar para vocês, que esse exemplo foi, na época, já tem uns 7, 8 anos que ele foi gerado, né, também no Google, no SketchUp, né, eu falo Google SketchUp porque antigamente ele chamava Google SketchUp, hoje não mais. Então, na época, os alunos Paulo Leôncio e Jéssica, que hoje a Jéssica está na BGE, e o Paulo Leôncio é professor junto conosco, eles faziam iniciação científica. Então, tinha uma cidadezinha aqui no Rio de Janeiro chamada São João Marcos, né, de 1800 alguma coisa, e ela foi destruída, né, ela foi abaixo, veio abaixo, porque foi construída ali uma represa de águas, né, para poder trazer água para o Rio de Janeiro, para o município de Seromédia e para alguns outros municípios também. Então, hoje lá é o município de Rio Claro. Então, esse lugar não existe mais, mas tinha algumas fotografias da época, de algumas plantas da época. Então, esses dois alunos, na época, né, Jéssica e Paulo, reconstruíram o modelo dessa cidade de forma digital no Google SketchUp. Então, aqui eu tenho, né, uma das edificações, aqui está a fotografia antiga, né, aqui está a imagem dele modelada no SketchUp, né, e aqui está a impressão que eu fiz recentemente desse objeto. E aqui está as demais parte, né, dessa modelagem. Então, foram 8 edificações que eles fizeram, tá? Então, eu posso dizer que isso também pode colaborar com o patrimônio histórico e cultural. Então, alguma coisa que eu já tinha, que não existe mais, mas eu posso vir a ter fazendo a impressão. Aí eu posso, né, enriquecer esse viés também. Bom, em termos de modelagem, né, de espaço físico, digamos assim, é o último exemplo que eu vou dar para vocês. Eu queria, né, obter dados do OpenStreetMap. Acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar no OpenStreetMap. É um sistema de mapeamento, também online, gratuito, e que pessoas colaboram para, né, agregar, né, as informações cartográficas nessa plataforma, nesse sistema. Então, existe também um aplicativo, um plugin, dentro do que você pode usar dentro do SketchUp, chamado Placemaker. Então, com esse plugin, você é capaz de gerar o MDT da região, você pode gerar de forma automática as edificações, você pode gerar de forma automática as árvores, sistema viário, os corpos d'água, né, adquirir uma imagem de alta resolução, tudo isso desde que isso realmente esteja lá armazenado no Google, no OpenStreetMap. Tá? Então, esse plugin, ele existe a versão gratuita e existe a versão paga. Porém, a versão gratuita, você não consegue baixar esses dados, consegue apenas visualizar. Então, para você realmente baixar, né, e depois exportar, ir lá, abrir, imprimir, né, no software da impressora, você precisa de pagar por isso. Tá? Então, existe um sistema de créditos, você compra alguns créditos, e a partir do momento que você baixa esse conteúdo, né, seja ele edificações, seja ele o sistema viário, corpos d'água, você vai consumindo esses créditos. E quanto mais, a área maior, um número maior de feições você baixa, mais você vai consumir esses créditos, tá? Então, aqui eu tenho
o Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, onde fiz meu mestrado e doutorado. Então, eu gerei aqui as edificações, tá, de forma automática, usando esse plugin. Então, aqui eu tenho, né, um modelo gerado e aqui ele mais um recorte dele. Outra maneira de eu baixar dados do OpenStreetMap de forma gratuita é através de um outro aplicativo chamado CADMapper. Esse CADMapper também permite que você baixe dados de edificação, modelo do terreno e sistema viário. Porém, ele também só vai ser gratuito se você usar, se você baixar uma área até 1 km². Se você passar de 1 km², ele não mais permite de forma gratuita, você tem que pagar por isso. E por último, não menos importante, né, queria mostrar para vocês algumas figuras de alguns trabalhos, de algumas impressões feitas por colegas meus, tá? Esses não foram meus. Eu tenho aqui também, né, a geração de peças de reposição e de equipamentos. Então, pode ser que eu tenha um equipamento danificado e eu posso gerar uma peça para reposição. Pode ser que é muito cara essa peça, então eu consiga modelar e imprimir de forma muito mais barata, ou até mesmo se for um objeto, né, um equipamento que não se produz mais, não tem mais peça de reposição, às vezes ele é antigo, então eu posso, né, restaurá-lo através da modelagem dessa peça que está faltando e impressão dessa peça. Então, aqui foi o professor Mozart, né, meu colega da época de graduação, mestrado e doutorado, que ele estava no IFES de Minas e agora está no IFES do Espírito Santo de Vitória. Então, aqui eu tenho uma base nivelante, né, para um nível, que ele fez através dessa modelagem e impressão. Aqui eu tenho uma carapaça do GNSS, né, aqui eu tenho um sistema de orientação de câmera não métrica, eu tenho aqui também um suporte para gimbal, né, provavelmente aqui é um Phantom, né, um drone. Aqui eu tenho um outro drone que teve uma peça danificada, se vocês verem vermelhinho aqui, né, que ele substituiu por uma peça que ele mesmo fabricou. Tem esse drone aqui que também tem algumas peças, tá, que foram fabricadas, né, pelo professor Mozart e a equipe dele. Tá? E aqui eu tenho esses dois em amarelos, né, cedido pelo professor Alan Salomão, que também foram, né, uma empresa que ele conhece que faz essa modelagem e impressão também de objetos, de produtos, de equipamentos da área de cartografia. Então, eu posso fazer isso também, né, desde que, é lógico, no caso a bolha eu tenho que comprar, o material reflexivo eu tenho que comprar, mas toda essa carcaça, toda essa estrutura aqui, né, que me permite usar, entre aspas, plástico, eu posso modelar e imprimir. Acabei aqui minha apresentação, estou à disposição para perguntas, se vocês quiserem complementar alguma coisa, tá? Sou engenheira cartógrafa, agrimensora, mas eu não sou uma especialista em impressão, né, e nem sou uma especialista em modelagem, mas tenho feito aí essas brincadeiras que muito tem me agradado e eu incentivo aí também para os alunos, né, e eu acho que é uma área promissora. O que eu faço agora? Passar para as perguntas, professora. A Adriana Arnott, ela está perguntando se na impressão de carta topográfica pode ser considerada da relação com a escala. Da carta topográfica? Sim. Sim, desde que eu tenho a medida dela, eu posso calcular quanto que vai ser a impressão e quanto que vai ser a proporção, né, do terreno, né, do verdadeiro, com a escala do material que eu imprimi. Acho que é isso que ela perguntou, né? Sim, professora. Sim. Outra pergunta do Hugo Barros. Pode falar um pouquinho mais alto, ou Graça? Outra pergunta é do Alan Salomão. Alan Salomão. Está escutando, professora? Sim, pode falar. Para a representação de edificações por impressão 3D, entre PLA e o ABS, qual deles gera o material mais resistente a eventuais quebras por manuseio excessivo e quais os desafios hoje para se construir representações cartográficas em 3D, usando os elementos de layout como legenda, título, escala gráfica, entre outros?
Tá, vamos por parte. Primeiro eu vou falar sobre o filamento. Então, essa impressão que eu uso, nessa impressora que eu uso, eu não posso usar ABS nela. Somente PLA, PETG, e tem outros materiais que eu posso também, como o HPLA. Esse HPLA, eu ainda não tenho experiência com ele, mas já ouvi falar que ele é bastante rígido, tá? Então, o PLA, ele não é muito rígido, e se ele for aquecido, se estiver exposto ao sol, ele pode ser danificado. Mas me parece que esse HPLA, não. E o PETG, eu também já trabalhei, já fiz algumas impressões com ele também é mais rígido, também não sofre as deformações do PLA, e ele é fácil de ser trabalhado com ele. Então, tudo vai do material que você está usando. Tá? No meu caso, eu não posso usar na minha impressora o ABS, tá? Porque minha impressora não permite isso. Por conta disso, eu também não tenho experiência com ABS, tá? Mas tem materiais que ela suporta, que dizem ser bastante rígidos, que é o caso do HPLA. Sobre as edificações, o que ele falou mesmo? Qual foi a pergunta dele sobre edificações, segunda parte? A representação das edificações em 3D, nesses produtos cartográficos, em relação ao layout, legenda, título, escala gráfica, entre outros. Para falar a verdade, a gente tem que parar para pensar, a gente que é da área da cartografia. A gente tem que pensar como seria uma legenda para isso, como seria, na verdade, colocar todos os elementos que a gente está acostumado na cartografia tradicional. Realmente ainda não sei. Já pensei na altimetria, colocar cores, né, de acordo com as cores aqui. Mas a gente não sabe, a gente tem que testar, né, e aí eu peço a ajuda, né, de todos, né, da cartografia que se interessarem por essa área, para a gente fazer um estudo junto, porque realmente é novo, não sabemos. Professora. Oi. Sim. Melissa, M-E-L-I-S-S-A, tá? São para os participantes que precisam da presença, colocar no formulário. Tem uma outra pergunta aqui, professora. Guilherme Neivas. Alguma impressora 3D que permite construir mapas coloridos sem precisar trocar os filamentos? Sim, existe. Né? Eu sei de dessa mesma empresa, que é o XYZ Print, que é desse scanner que eu tenho, que ela já permite fazer isso. Tá? Eu acho que ela gera em torno de uns R$5.000, por aí. Tem uma empresa no Brasil, que é representante dela, que vende essa impressora. Ou melhor, quando eu liguei para lá, eles falaram que ia passar a vender essa impressora. Se você digitar aí no Google, você consegue encontrar. Dessa mesma marca, XYZ Print. Só que eu nunca usei. Então, me parece que ela tem filamento e também, junto, ela tem um tanque de tinta, tal como a gente tem das impressoras convencionais. E à medida que ela vai imprimindo, ela vai soltando a tinta que você configurar ela para poder soltar. Tá? E existe também um outro tipo de equipamento que faz com que uma impressora comum até imprima em até quatro filamentos diferentes, com cores diferentes também. Só que esse equipamento, você entra com os quatro filamentos diferentes, ele calcula que horas que um filamento tem que soltar, que horas outro filamento tem que soltar. Só que ele talvez seja mais caro que a própria impressora. A próxima pergunta, professor, é professora do Jorge Gomes. Qual é a resistência do material de filamentos aos agentes de intemperismo? No caso de deixar o mapa de salas em braille exposto no lado de fora de um prédio. Então, como eu falei, eu não sei, eu nunca li, né, nunca me preocupei com isso até agora, de ver exatamente a especificação técnica de cada um desses produtos. Mas eu sei que tem alguns produtos que são muito resistentes, que são alguns filamentos que são próprios para poder construir engrenagem de máquinas, coisas assim do tipo. Tá? Então, eles são muito, muito resistentes. Então, se você vai fazer uma engrenagem, tem que ter você tem muita força, muito atrito, ele não pode se danificado. Então, que é o HP alguma coisa, né? Mas existe. Se vocês entrarem aí também no Google e procurar por isso, vocês vão encontrar
falando sobre materiais que são bastante resistentes. Então, teria que fazer um estudo se ele seria aplicável, por exemplo, ao braille. Se for o caso de um mapa tátil externo, então eu poderia ter um filamento como esse, porém, aí eu vou cair em outra questão, se o braille ele vai ser bem representado nesse tipo de filamento, com esse tipo de impressora, porque o braille é muito pequenininho. Então, isso aí é um problema que eu já percebi. Nas minhas impressões, né, com impressora de filamento, o braille não fica bom. Então, se vocês verem ali atrás, né, existe uma impressora, uma outra impressora, que é uma impressora de resina, tá? Que a impressora de resina tem uma resolução muito superior à do filamento. Então, possivelmente, com objetos muito pequenos, você consegue fazer de forma bastante coerente com a impressora em resina. Só que aí vai entrar outros problemas. A área da impressão é bem menor, a resina é muito mais cara, tá? E aí vai ter que ver qual o tipo de resina que vai também durar, vai ficar no tempo, e aí é uma outra questão completamente diferente. Pode ser para um futuro, uma outra, né, o próximo congresso. Mas o Jorge Gomes também pergunta se estes scanners são importados ou nacionais. São importados. Esse eu comprei fora do país, mas você consegue hoje, com esses sites, né, de compra internacional, comprar. E também tem essa mesma empresa que vende essa impressora que eu falei, ela é de São Paulo, não me lembro o nome. Ela é uma representante dessa marca XYZ Printer no Brasil. E ela também vende esse scanner aqui no Brasil. Ana Prado, professora, já fizeram algum mapa adaptado para pessoas cegas ou deficientes visuais? Sim, esses dois exemplos que eu citei de alunas minhas foram para pessoas portadoras de deficiência visual. Tá? Algumas coisas deram certo, algumas coisas precisam ser melhoradas, né? Mas a gente está em busca disso. Existem outras pessoas, outros profissionais que também têm feito, e têm feito estudos nessa área também. Tem mais uma pergunta, professora. Juliana Vieira Júnior. É possível reproduzir partes humanas danificadas por doenças ou acidentes? Sim, pelo que eu já li. Então, você consegue tem impressoras que imprimem pele humana, tem impressora que imprime córnea, tem impressora que imprime pedaço de osso da face, tem impressoras que imprimem dente, né, também sendo muito utilizado hoje em dia na indústria da odontologia também. Então, existe uma série de... É infinito, assim, a possibilidades que você tem com a impressora 3D. Mas, de novo, vai depender... Né, vai ter impressoras diferentes para usabilidades diferentes também, tá? A de resina, como eu falei, é muito usada para objetos muito pequenos. Então, para um dente, de repente, para alguma parte de algum osso, né, pode ser usado. Aí também eu não sei da questão de saúde, né, de microbiologia, isso, qual é o tipo de resina que usa, isso eu não sei. Aí teria que aprender e estudar na área de medicina para poder saber, mas na área de engenharia que eu sei. Professora, a gente agradece pela sua participação, pelo tempo que a senhora tirou para nos ajudar nesse evento. E também, gente, o pessoal da comissão a gente pede desculpas, né, pelo contratempo, pelas coisas que aconteceram, tá? E a gente está ajeitando isso para ver da melhor forma para amanhã também não ter esse contratempo, tá bom? E desde já a gente também vem aqui pedir para vocês para curtir a nossa página no Instagram. Também aproveitar também, seguir as nossas parcerias que estão sorteando o drone, o livro e o óculos, que é a Elite Gel, a VG e a JM. Tá bom, gente? A gente agradece desde já. Amanhã a gente estaremos aqui a partir das, acho que é 1h30, né, gente? Confirmando aqui. Para continuar 2 horas, né? 2 horas para continuar o nosso evento, tá bom, gente? Então, muito obrigada desde já pela participação de todos. Eu que agradeço, Boa noite. Agradeço a todos aí. Obrigada, professora, de novo.